Bom, gente, então, boa tarde, vamos começar? Então, hoje o Rodrigo vai apresentar o APECO para a gente, tá? Então, obrigado e desculpa aí a demora. Como você mexer no mouse, tá certinho. Ok, tá joia. Olá, boa tarde a todos. Vamos lá então. O estudo aqui que eu fiquei responsável por apresentar hoje é o APECO, um estudo francês publicado aqui na Anesthesiology, agora no começo de 2020. E o que ele contempla é ultrassom de pulmão em pacientes criticamente doentes, de que forma ensinar e aprender isso. Então, como background, por que esse trabalho foi feito? É um trabalho que foi feito por quê? Porque a gente já sabe que o ultrassom, com base em outros artigos, com base na prática clínica, ele é útil e é um método que é custo-efetivo para ser utilizado nesses pacientes. É um método que a gente já sabe que influencia decisões clínicas, ele tem uma participação importante na condução do doente crítico, e que ele permite diagnóstico e segmento de diversas condições, dentre elas AIDS, edema pulmonar, pneumonia, contusões, ajuda com derrame pleural e até no diagnóstico do pneumotórax. Agora, o que a gente não sabe é qual é o melhor método para treinar as pessoas, como eles podem adquirir competência nesse método. E a partir de que momento nós podemos dizer que esses trainees têm uma competência básica para executar isso sem supervisão. Essas eram as questões principais que levaram à execução desse trabalho. E, dessa forma, estabelecer alguma mínima regulação, discutir aí que corpo de competências básicas o indivíduo tem que ter para ser considerado um operador competente desse método. E, é claro, isso tudo visando a segurança do nosso paciente. Então, os estudos que a gente tinha previamente publicados, eles tinham informações muito diversas. Tinha alguns estudos que falavam de curva de 7 meses de aprendizado com a competência básica, já outros estudos que abordavam com phantoms, animais, videoclipes para treinamento, sugeriram que um dia de um treinamento já melhoraria a competência desses indivíduos. E outros vários estudos eram muito focados em alguma competência muito específica, do tipo usar o ultrassom para fazer uma punção venosa, ou só para o diagnóstico de um EAP, ou pneumotórax, ou de derrame pleural, mas nada muito abrangente. Então, esse grupo, que é ligado à Universidade de Sorbonne, em Paris, que conduz uma UTI de 38 leitos, já vem usando o ultrassom como ultrassom pulmonar na UTI desde aí do começo dos anos 90. E eles já têm bastante experiência de treinamento de residentes com esse método. Já tem mais de 10 anos que eles treinam residentes de anestésio e de UTI. E eles conseguiram angariar aí bastante informação desse período. É uma escola que acredita muito no ultrassom, eles descrevem ali como uma nova era de imagem respiratória, então eles têm uma cultura importante com ultrassom na UTI. E a convicção deles, depois desses 10 anos aí ensinando, é de que algo em torno de 25 exames supervisionados iriam conferir competência básica para os residentes, para os operadores, começarem a fazer exames sozinhos. Então, essa é a questão. Quantos exames será que a gente precisa, de fato, supervisionados, para que esse operador seja independente, faça exames sozinhos e não precise ser o tempo todo seguido? Outra questão era avaliar se isso que eles propuseram como um curso de treino poderia ser aplicado em outros países, em outras UTIs, que não só ali em Paris. E é aí que veio esse estudo multicêntrico internacional, que é o APEC. Então, estavam envolvidas 10 UTIs, 4 no Brasil, 3 chinesas, 2 francesas, uma UTI no Uruguai. O estudo durou 16 meses, começou ali em novembro, 1º de novembro de 2013 e foi a 28 de fevereiro de 2015. E nele estavam envolvidos trainees que não tinham experiência, não eram familiarizados com esse método, eles iam passar por um currículo ali educacional e com a finalidade de adquirir aí essa expertise, essa competência básica no ultrassom pulmonar. Então, a gente tinha na UTI médicos, assistentes, aqueles assistentes eu digo no sentido de que eram os pacientes, os médicos envolvidos no cuidado do paciente, esses solicitavam os exames quando eles achavam que tinha indicação. E aí um grupo de trainees e experts que iam supervisionar, que não estavam envolvidos no cuidado direto, eles iam lá fazer o exame. Antes de partir para a prática, esses trainees tinham que assistir uma aula, um curso que durava 2 horas, que é até disponibilizado na internet, onde explicava-se o racional da formação da imagem e a descrição dos padrões ultrassonográficos. Para acompanhar essa aula que eles assistiam,
eles tinham ali um conjunto de slideshows, várias aulas em slideshow, que era para ir seguindo o que ele estava vendo com esses slideshows. Isso era considerado aí o currículo que eles colocavam parte teórica. Na sequência, cada trainee realizou 25 exames supervisionados de ultrassom pulmonar à beira-leito. Tinham 18 experts aí envolvidos na supervisão desses trainees, e a ideia é que não é que ele fizesse os 25 exames de uma vez, mas que, para ter uma ideia do progresso do trainee, cada 5 exames que ele fazia supervisionado, um exame ia ser feito separado, para então se checar aí se existia uma concordância entre o que ele estava vendo e o que o expert responsável por ele estava vendo. E isso era o que definia competência, uma concordância entre o que os dois estavam laudando. Então, o programa envolveu residentes de anestésio, residentes de terapia intensiva, medicina de emergência, alguns de medicina interna que estivessem ali envolvidos no trabalho em UTI. Estava aberto também para médicos sêniores da UTI que não tivessem familiaridade e tivessem vontade de participar desse programa. Os trainees consentiam com a participação e eles poderiam, de fato, abandonar o programa se fosse a vontade deles. E quem eram os experts que estavam envolvidos no ensino? Eram membros do staff, tá? E especialistas em anestésio, terapia intensiva, medicina de emergência ou de radiologia. Nesse quadro, o que a gente tem é a quantidade de residentes que participou, de trainees, melhor dizendo, que participou desse programa. Inclusive, foi realizado aqui no hospital. 2 residentes participaram. Então, a ideia é essa. 2 horas de curso teórico, aulas em vídeo, mais os slides, 5 exames, um exame separado, 5 exames, um separado, 5 exames, um separado, até chegar em 25. Se ainda existisse aí uma divergência no que eles estavam vendo no 25º exame, era possível fazer mais 5 exames, chegar até 30. E aí, o que é que eles definiram como competência básica? O que esse indivíduo precisava estar vendo, estar laudando corretamente para ter essa competência básica? Ele precisava reconhecer 3 padrões. Ele precisava ver uma aeração normal, ele precisava ver um padrão que eles chamavam de uma síndrome interstício alveolar, sem fazer essa diferenciação, e ele tinha que reconhecer consolidação. Tá? Por que eles mantiveram o interstício e o alvéolo juntos? Porque eles consideraram que dizer se aquele padrão que ele estava vendo era de interstício ou se era uma síndrome alveolar, talvez fosse um conhecimento um pouco mais avançado. Então, eles se contentaram com esses 3 padrões. Durante os exames, alguns videoclipes eram gravados até para ajudar o trainee com o aprendizado. E o que eles usavam, em 80% das vezes, foi um probe convexo de baixa frequência. 12 regiões de interesse eram examinadas em cada paciente e cada uma dessas regiões eram classificadas. E aqui ele coloca 5 entidades, que eles poderiam classificar em 5 entidades. A aeração normal, a síndrome interstício alveolar, interstício, edema pulmonar ou consolidação pulmonar. Mas embora eles classificassem nessas 5, ele considerou como competência básica meio que a 2 até a 4 juntas, porque ele só dá 3 padrões. Então, qualquer coisa que tivesse como interstício alveolar, ele ia considerar como certo. Já a aeração normal e consolidação, esses tinham que ser distinguidos. O estudo foi aqui aprovado pelo comitê e, como ele não foi considerado uma pesquisa biomédica e nem alterava a rotina desses pacientes, termo de consentimento foi dispensado pelo comitê. Os residentes precisavam participar, era considerado como fosse atividade curricular para eles, os sêniors eram voluntários e todo mundo consentiu em participar desse estudo, podendo abandonar se eles quisessem. A taxa de erro aceita foi de menos de 10%, portanto eles precisariam de 50 trainees, mas 100 foram envolvidos no final, uma precisão de 6%. Os dados coletados de trainees que não concluíram o curso não foram considerados na análise final. E a aquisição da competência básica, de forma satisfatória, foi definida como uma concordância maior do que 80%. Então, reconhecer aqueles 3 padrões e acertar 80%, considerando a avaliação do expert como gabarito. A avaliação de competência básica ao longo do tempo foi avaliada usando o teste de Fisher. A duração do tempo de exame, quanto tempo eles demoravam para executar. A comparação entre trainees e expert foi utilizado o teste de Wilcoxon. E a comparação da duração já entre franceses, chineses, brasileiros, esse outro método de Kruskal-Wallis. Então, ao todo, 155 trainees foram inscritos.
apenas 100 completaram o treino. Desses 100, 56 eram residentes médicos. Anestésio e terapia intensiva, 41, 10 residentes de emergência, 5 de medicina interna, staff. A gente tinha 40 médicos e foram envolvidos alguns fisioterapeutas respiratórios também. 4 chegaram até o final. O protocolo foi aplicado em 2.562 pacientes críticos. As principais indicações de solicitação do exame foram por pneumonia, hipóxia ou ARDS. Os experts, eles mantiveram uma consistência no tempo em que eles levavam para realizar o exame, foi consistente entre 8 e 9 minutos. Já os trainees, a gente viu que começavam com mais tempo, algo em torno de 19 a 20 minutos, mas que eles iam ganhando, iam ficando cada vez mais rápidos à medida que eles iam fazendo mais exames. Ao término de 25, eles realizavam esse exame em torno de 12 minutos. Os chineses foram comprovadamente mais rápidos do que os franceses e os brasileiros na realização do exame. Então, aqui a curva que mostra os experts em amarelo, eles mantiveram consistência ao longo dos 25 a 30 exames, levaram os 8 a 9 minutos deles. Já os trainees começaram com tempos mais longos e mais dispersos e foram se aglomerando aqui em torno dos 12 minutos ao final dos 25 a 30 exames. A taxa de concordância, como era esperado, foi crescendo. À medida que eles iam fazendo mais exames, eles iam adquirindo essa competência básica e o laudo que eles davam ia cada vez mais se aproximando do laudo dos experts. Sendo que a taxa de 80%, que era o que eles propuseram como uma taxa de acerto para dizer que o indivíduo tinha competência básica, foi atingida em torno de 25 exames, algo entre 20 até 30, menos 25. Já para ver a aeração normal, parece ter sido um pouco mais fácil, possivelmente. Com 20 exames, eles já atingiam aqui os 80% de acerto. A síndrome interstício alveolar, eles chegaram nos 80 com 25 exames. E a consolidação também, 25 exames, 80% de acerto. Então, o que eles trazem na discussão? Que é essa questão da competência básica, acertar 80%, distinguindo 3 padrões: a aeração normal, o interstício alveolar e a consolidação, foi de fato adquirida após 25 exames supervisionados. A diferenciação entre de síndrome intersticial e edema, isso talvez requeira mais do que 30 exames. O tempo para adquirir essa competência básica foi, em média, 5 semanas, variou entre 5 semanas e 5 meses. Mas isso não é algo que o estudo se propôs a avaliar, é simplesmente o tempo que eles utilizaram para fazer esses 25 exames. Os experts eram consistentes em 7 a 10 minutos, os trainees diminuíram ao longo do treinamento deles o tempo de realização dos exames, e o que a gente sabe é que a variação entre experts, isso é um dado de outros trabalhos, esses 5%, eles têm uma boa concordância entre laudos, então dá para considerar. Pontos fortes aqui desse estudo é que a aplicabilidade foi testada em diversos UTIs, diversos países, sistemas de saúde diferentes, indivíduos e formações diferentes, e parece ter ido bem em todos eles. E que eles colocam também como um ponto forte essa homogeneidade que existia entre os experts. Por quê? Porque apesar da dispersão geográfica, o trabalho ter sido realizado em diversas UTIs aí pelo mundo, tão forte é a cultura do ultrassom nessa escola em Paris, que a maior parte dos experts das outras UTIs que participaram ou tinha sido treinado de fato em Paris, ou tinha sido treinado por alguém de Paris em algum outro país. Então, eles seguiam muito a mesma linha. Já como pontos fracos, a gente viu que foram poucos trainees envolvidos na América do Sul. Aqui mesmo no hospital, a gente viu que só tinha 2 ali envolvidos. Um outro ponto fraco é essa perda de indivíduos ao longo do curso. Eles começaram com 155, mas terminaram só com 100. 55 indivíduos se perderam. Será que eram os menos motivados? Eles não estavam gostando, não estavam se dando bem com esse curso? E eles foram desconsiderados na análise final. Então, isso possivelmente constitui aí um viés. E outro ponto eles não determinaram em quanto tempo esses 25 exames deveriam ser realizados. Então, isso fica em aberto. Será que se eu fizer os 25 em um dia, eu vou ter a mesma competência de alguém que faz os 25 ao longo de algumas semanas? A gente não sabe. Essa resposta não tá clara. E em relação, qual seria a importância de fato de eu fazer essa distinção entre essa síndrome alvéolo interstício alveolar? O que é interstício? O que é estar de fato em alvéolo? Isso ficou em aberto também.
Então, o que a gente conclui? Parece ser uma evidência convincente de que os 25 exames supervisionados nesse período de 6 a 17 semanas permite capacitar indivíduos que não são familiarizados com o método em uma competência básica. É isso aí. Bom, gente, quais são aí seus comentários sobre o estudo? O que vocês trazem aí para o dia a dia de vocês? Então, eu fiquei um pouco com a impressão que eles já sabiam muito bem o que ia vir de resultado nesse estudo. Porque eles, vamos procurar aqui 25, e dá exatamente 25 a 80%. Eu acho que eles já deviam ter isso muito trabalhado já. Talvez eles já tivessem até se dado com base no treinamento que eles vinham fazendo para os residentes ali do serviço já. Acho que é mais ou menos isso, né? Porque no serviço do professor Jean-Jacques Roubi, ele se aposentou faz 2 anos, mas até então, assim, o ultrassom é o padrão, né? De tudo que eles fazem lá, desde eco, mas principalmente pulmonar. Professor, Fala aí, Matheus. tem uma questão aí que é mais uma dúvida se existe mesmo ou não. Que é interessante eles verem que, assim, 25 exames dessa competência básica para quem não é familiarizado com o ultrassom começar a fazer. Mas ele sabe quanto tempo isso dura para essas pessoas? Tipo, pensando numa educação continuada, sabe? Tipo, ele treinou, aí ele aprendeu essa competência básica daqui a um mês. Você acha que ele vai ter a mesma competência? Como que é essa perda dele, sabe? O quanto que tem que ser contínuo o ensino para ele manter essa competência? Não sei. Só uma dúvida que ficou na minha cabeça. Não, perfeito. É uma ótima questão, viu, Matheus? Olha, acho que para ultrassom isso não tem muito descrito, não. Onde tem descrito manutenção de educação continuada é para situações relacionadas aí à qualidade do atendimento, né? Por exemplo, para nós no UTI, lavagem de mãos, né? Só para você ter uma ideia, na média das UTIs aí de primeiro mundo, uma vez que se institui um ensino, aparentemente, enquanto a equipe é a mesma, isso melhora a adesão aí à higienização de mãos e não se perde. Já aqui no Brasil, a gente já tem um estudo aqui do hospital, inclusive, né, de higienização de mãos que assim, tem uma rotatividade que não é baixa, mas ela faz a equipe relativamente estável. E quando a gente compara uma UTI que você faz educação continuada, é uma UTI que você faz aquela introdução e depois para a educação continuada, não faz educação continuada, você cai pra caramba a adesão de higienização de mãos. Tá? Onde eu estou querendo chegar com isso? É que, assim, acho que tem alguns pontos que devem influenciar um resultado desse, né? Acho que um deles é o interesse pelo que você faz, né? Outro deles é a rotatividade. E, quer ou que não, tudo isso se remete tudo à cultura, né? Então, assim, acho que quem começa a fazer ultrassom e tem ultrassom para fazer, dificilmente ele vai parar de fazer. Agora, se ele parar de fazer, é porque ele não tinha vontade de fazer. Então, talvez perca aí a mão, vamos dizer assim, mas por motivos outros. Então, assim, acho que é onde eu estou querendo chegar com essa resposta que eu estou dizendo. Acho que não tem essa resposta, mas vai depender muito da cultura e da situação. Entendi, chefe. Obrigado.
que mais, gente? Ó, só lembrar que a gente tem mensurações parecidas com essa para eco transtorácico, para eco esofágico, e o número é relativamente menor do que para pulmão, tá? Só lembrando que aqui foi só parênquima pulmonar, aqui não, ninguém falou de pleura, ninguém falou de diafragma, tá? É só parênquima pulmonar, a avaliação. O APECO foi só para parênquima pulmonar. Vocês têm usado muito? E, gente, vocês têm usado muito ultrassom aí para avaliação pulmonar, propriamente dita, de parênquima pulmonar? Oi, professor. Eu digo, André. Bom, lá na 11GS a gente acho que tem usado com uma certa frequência mesmo, assim. Da minha experiência, que, assim, eu, como com experiência de ultrassom pulmonar, tinha muito pouco, próximo de zero, realmente antes do começo da residência aqui de UTI, eu acho que a gente, é interessante, assim, eu tô percebendo uma evolução, talvez mais ou menos no sentido que a gente vê ali no estudo. No começo realmente tem acho que um crescimento meio rápido, né? Assim, a gente via naqueles slides que o Rodrigo mostrou do a cada 5 exames, né? Como que ia ficando o tempo e a acurácia. Parece ter um crescimento no conhecimento, na técnica, bem rápido nos primeiros exames, que vai sendo um crescimento um pouquinho menor conforme a gente vai fazendo mais exames, né? Não que não deixe de ter, mas acho que não é tão rápido quanto no começo. E acho que está sendo uma ferramenta que a gente está aprendendo a usar e que está sendo bem útil, assim, bem interessante lá na UTI. Não sei se os outros R3 aí que estão começando agora também, que estão pegando lá junto comigo, tem essa mesma impressão. Boa. A gente está caindo um pouco aí na síndrome intersticial alveolar agora, não? Porque é um pouco difícil dizer, um pouco não, para mim é totalmente difícil dizer se o que eu estou vendo ali de linha B é COVID, ou meu paciente está mais congesto. Eu estou ali na competência básica, então eu não consigo fazer essa distinção, não. Olha, gente, assim, só lembrar um pouco da história. A gente já chega no que o Rodrigo falou, mas só chegar a lembrar um pouco da história. O ultrassom é relativamente novo aí, né? No que a gente usa na UTI. Ao contrário do ecocardiograma que nasceu da cardiologia e a gente trouxe para a UTI, o ultrassom torácico, pulmonar propriamente dito, ele nasceu na UTI e começou a se espalhar para fora do hospital, né? E quem introduziu a história de fazer ultrassom no pulmão, assim, lembrar que o ultrassom de pulmão do parênquima pulmonar, pelo menos tirando as consolidações, o que a gente vê são artefatos, né? E quem trouxe isso para tem um cara que chama Daniel Lichtenstein, que é um francês também, né, que trabalha no La Pitié-Salpêtrière, e ele trouxe isso do que ele usava, ele era um dos médicos do Rally, do Paris-Dakar. Ele trouxe isso para a UTI. E aí começou a crescer. O próprio Jean-Jacques Roubi, acho que foi o sucessor dele em espalhar o método. Mas falar uma coisa para vocês. Eles descreveram assim, o padrão interstício alveolar, o padrão 1, o padrão 2 que a gente usa aí no LUS, como assim? Com coisas diferentes, um com espessamento de septo, outro com espessamento de septo, talvez com colapso parcial de alvéolos, né? Ninguém sabe direito o que eles representam. Quando separei com a tomografia, é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Mas jurar que o que vocês estão vendo é infiltrado intersticial por inflamatório, infiltrado intersticial por uma pneumonia viral, infiltrado intersticial por uma pneumonia bacteriana, é água só. Hemorragia alveolar. A gente não dá para a gente falar só pelo ultrassom.
Claro que tem algumas coisas que ajudam bastante. Tem nodulações subpleurais, tem espessamento da pleura, a pleura parece uma pleura doente, tudo isso ajuda bastante. É difuso, é localizado, mas assim, isso tudo são inferências. Acho que assim, a gente pegar a ultrassom e fazer diagnóstico é um pouco difícil. Acho que ele ajuda a montar raciocínio em cima do que você tem de história e de exame físico. Mas assim, acho que o ultrassom veio para acrescentar bastante coisa. E só para provocar, e o raio-x? O que vocês pensam do raio-x de tórax aí quando vocês têm ultrassom? E aí, gente, vamos substituir. Desculpa, pode falar. Desculpa, professor. Eu acho que o raio-x não deixa de ser o papel, não deixa de ter o seu papel, né? Eu acho que, especialmente para a gente que está começando a aprender ultrassom e tudo, assim, é uma forma de exame que a gente tem mais mão, né? Mais experiência, confia um pouco mais na nossa avaliação. E tirando, e sem falar, assim, né, das diferenças técnicas de cada um. Então, o ultrassom ele avalia muito mais superficialmente, você não consegue ver a parte mais próxima da mediastina, acho que tem uma série de outras informações que o raio-x traz pra gente que o ultrassom nunca vai trazer, por mais capacitado que você seja, né? Pelo menos a minha visão. Perfeito, acho que é isso mesmo, viu, André? Acho que isso é uma visão que nós todos devemos ter. Assim, um não substitui o outro, eles se complementam. Tem imagens ali retocardíacas que tem contato com a pleura, que você só vai ver no ultrassom, e tem imagens que não tem contato nenhum com a pleura, que você só vai ver no raio-x. Então, acho que eles são complementares. É claro que quando a gente troca um em relação ao outro, a gente vai perder um pouco ali de informações, né? Assim, desculpa, não é que vai perder, que tem uma chance grande de perder informações, mas eles são complementares. A gente está vivendo uma fase agora com a pandemia que é interessante, né? Porque raio-x demora pra caramba, né? A gente tem que fazer as coisas todas com ultrassom. E acho que a gente tá se virando mais com isso, né? Tanto para liberar catéter, por exemplo, talvez até sonda para alimentação, né? E, bom, enfim. Quer falar uma coisa? Não. Você quer que eu fale uma coisa? Não. Bom, gente, alguém tem algum comentário mais aí? Bom, mas acho que é legal, só lembrar que assim, para fazer o básico de eco, por exemplo, medir fração de ejeção, aparentemente ali entre 8 e 10 mensurações já é o suficiente. Eco esofágico talvez suba um pouco mais do que isso. E o ultrassom parece que é o mais difícil aí, né? São 25 exames. Mas eu acho que é um bom número para a gente ter na cabeça ali, para se sentir mais ou menos seguro, tá? Bom, gente, então vamos almoçar e até amanhã para vocês aí. Tchau.